Estamos iniciando a nossa aula número 273 do nosso curso Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, também denominado Aplicações do Espiritismo ou Espiritismo Aplicado. Na aula anterior, nós abordamos a interpretação que José fez dos sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe do faraó, obtendo muito sucesso e respeito em relação à sua capacidade interpretativa. O sucesso transpareceu e se estendeu ao próprio faraó, que tomou conhecimento dos sonhos que José interpretava. E como o faraó tinha tido sonhos, e nenhum dos seus magos, mágicos, sábios conseguia interpretar, resolveu chamar José para ver se ele teria sucesso nessa interpretação. Então vamos agora estudar a aproximação que José faz do próprio faraó e que vai ter por efeito maior a investidura de José como o maior governador do Egito, após efetivamente a autoridade do faraó. O faraó tinha tido sonhos. O copeiro-chefe fala de José ao faraó e de sua capacidade de interpretar sonhos. Gênesis 41, 1.3. Passado 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vista, gordas, e pastavam num carriçal. Carriçal é uma espécie de planta rasteira que serve de pasto para o gado. Após elas subiram do rio outras 7 vacas, feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, à vista, comiam as 7 vacas formosas e gordas. Então, o faraó acordou com esse sonho. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas de milho, cheias e boas. De uma só, 7 espigas. E após elas nasciam 7 espigas miadas, crestadas do vento oriental, secas. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou, foi isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse o faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das... Então disse a faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim, ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou a si mesmo, se deu, e fui restituído o meu cargo. O outro, no caso o padeiro-chefe, foi enforcado. Bem, depois dessa narrativa do padeiro-chefe, do copeiro-chefe, expressando, o sucesso de José, claro que o faraó vai querer ouvir José sobre os seus sonhos. Aí vem a aproximação, é o destino, O faraó manda chamar José. Gênesis 41, 44, 14, 41, 14 e 24. Então o faraó manda chamar José e o faz sair à pressa da masmorra. José se barbeia, muda de roupa e vai apresentar-se ao faraó.
Este lhe disse: tive um sonho. Não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a seu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Então, José atribui essa capacidade a uma ajuda divina. Então contou o faraó a José: no meu sonho estava ao pé à margem do rio Nilo. Eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após essa subiam outras vacas fracas, muito feias, à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes, e em toda a terra do Egito, narra o faraó. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então, é interessante que as vacas magras, mirradas, elas comem as gordas, mas não melhoram de aparência, não engordam. Parece que tem algo dentro delas, visceralmente falando, que não incorpora qualquer alimento. Pelo contrário, destrói o que ela mesma ingere. Né? Interessante. Depois vi o meu... Quer dizer, não, esse é o signo que não há esperança, né? Esse tipo de ação. Se as vacas permanecem como estão, mirrentas, magras, mesmo comendo as gordas, é sinal que não há esperança, né? Isso é o signo. Não há o futuro para essas vacas, para essa circunstância. Depois vi em meu sonho 7 espigas que saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem, 7 espigas cheias, mirradas e crestadas ao vento oriental nasceram. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então, esse foi o sonho do faraó. O que vocês acham, alunos? Não é? O que vocês acham? As espigas mirradas engolem as boas, as espigas sadias, mas também não melhora a sua aparência. Quer dizer, há algo dentro das espigas, há algo dentro das vacas, que é um mecanismo de destruição, um mecanismo insaciável, um mecanismo que se destrói por si próprio e, com isso, não tem esperança de uma vida melhor. Porque se a vaca magra estivesse comendo a boa, estivesse se tornando gorda e cheia, havia esperança dessa ação trazer um futuro melhor. Mas o futuro aí está paralisado pela desgraça, pela tragédia, pela incapacidade de modificar as vacas magras serem modificadas, mesmo ingerindo as gordas e o mesmo se dando com as espigas. Vamos à interpretação de José. Gênesis 41, 25, 28. Então lhe respondeu José: o sonho do faraó é apenas um. Deus manifestou ao faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas, são 7 anos. Serão 7 anos. As 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só, das vacas e das espigas, na sua significação. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 mirradas, espigas e crestadas ao vento oriental, serão também 7 anos de quê? De fome. Esta é a palavra com que acabo de dizer a Faraó que Deus lhe manifestou e que Faraó ele há de fazer. Portanto, as vacas boas refletem 7 anos de abundância. As espigas boas também 7 anos de abundância. As vacas magras refletem 7 anos de fome e penúria. As espigas mirradas, 7 anos de fome e também penúria. Então, essa é a visão do nosso querido José, interpretando o sonho do faraó. José operacionaliza a interpretação, sugere medidas administrativas para o controle dos alimentos no período de fome. Então, nós vamos ter que equilibrar os 7 anos de penúria
de uma certa forma, equilibrando esses 7 anos com os 7 anos de abundância. Gênesis 49, 41, 29.32. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá. Foi isso. A fome vai consumir os 7 anos de abundância e continuarão em fome. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi dúplice, porque a causa é estabelecida por Deus, e Deus apressa-se a fazê-la. Portanto, Jesus consigna a Deus a criação dos períodos de abundância e de fome. Ele acha, como nós temos estudado, né, entre os hebreus, que são os primeiros, são os antepassados dos judeus, os hebreus. Isso nós temos que um dia estudar, como é que os hebreus se transformaram em judeus, são os antepassados. Entre os hebreus havia sempre essa ideia do Deus antropomorfo, que falava com os seus súditos, seus fiéis, que discutia, que manifestava alegria, satisfação, ou outras vezes irritabilidade, alterações do humor, que absolvia, que dava graças, bênçãos, benesses, ou que, por outro lado, castigava, produzia sanções, mostrava-se irritado, colérico. Então, esse Deus de características tipicamente humanas, que isso aí é o Deus antropomorfo. Então, é natural que se coloque ou se transfira para Deus a responsabilidade de todos esses atos que estão aqui acontecendo. José, intuído, nós estudamos já a intuição na aula anterior, sugere o faraó recrutar um administrador para coordenar o armazenamento dos frutos da terra, no período de fartura, para compensar a época da fome. E vai mais longe, sugere armazenar 1/5 da colheita, que seja 20% destinado à época da fome. Então, essa é a sugestão de José. E eu aqui fiz esse símbolo. Aqui temos as vacas gordas e as espigas boas, abundância. Aqui, as vacas magras e as espigas mirradas, penúria. A penúria vai, come e destrói, come a abundância. Estabelece um estágio de penúria que esgotará a abundância, mas a necessidade da providência que destina 20% da época da abundância, armazena no primeiro ano, 20% no segundo ano, 20% no terceiro, até no 7º ano, quando chega a penúria, já existe alimento suficiente para superar os 7 anos de fome. Esse é o processo que José oferece ao faraó. Gênesis 41.33, 36. Agora, pois, o faraó escolha um homem ajuizado que se ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, ajunte-se o administrador todas as colheitas dos bons. Anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder do faraó para os mantimentos nas cidades e os guarde. Assim os mantimentos serão abastecer a terra nos 7 anos de fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então esse é o conselho, né, do nosso José. Bem, isso foi um fato que aconteceu, né, narrativa da Bíblia. Vamos ver agora, amados alunos, o que o Espiritismo pode nos oferecer sobre essa situação. Nós temos acompanhado José através da filosofia espírita e da linha do pensamento espírita, que nos dá inteligência, nos dá uma finalidade, nos dá um sentido construtivo, progresso positivo sempre. E vimos que, durante o período que o espírito está no mundo espiritual, ele produz as escolhas das provas. E essas provas, na realidade, são provas destinadas a ele
se aperfeiçoar, a ele se qualificar à semelhança de um aluno que quer entrar numa faculdade, ele submete aquelas provas, aquele vestibular. Hoje eu não sei nem se tem vestibular em muitas faculdades, já não há vestibular, mas antigamente ele tinha que estudar mais, passar mais, fazer mais esforço, para poder se qualificar melhor. E essas provas são os vestibulares, os testes da vida oferecidos aos espíritos. E nós vimos que nessa escolha de provas há quatro circunstâncias. As provas, propriamente dito, que são testes à capacidade e à voluntariedade do indivíduo não cair numa tentação, uma prova da riqueza. Há uma provação que tem realmente essa condição de não cair, mas tem um sofrimento. Aí vamos supor, é um indivíduo que vive no estado de pobreza, então ele tem que superar a pobreza, e a pobreza leva a ele uma série de déficit de vida, de qualidade de vida, de dificuldades, de frustrações e perdas no dia a dia. Então, isso ele tem que superar essa frustração, essa insatisfação que possa surgir. É a provação. Vimos também a expiação. A expiação já não tem esse mecanismo voluntário do indivíduo, ele não atua pelo seu arbítrio, ele fica mais numa situação passiva e só pode ter, para vencer essa resignação, essa aprovação, essa expiação, ele tem que se resignar, ele tem que ter fé, ele tem que ter esperança. É um indivíduo que, por exemplo, está numa cadeira de roda, paraplégico. Ele não pode se levantar da cadeira por si próprio e andar, porque ele perdeu, né, a locomoção. Então, para ele vencer esse momento de sofrimento, ele tem que estar resignado, tem que saber que isso vai passar, ele tem que ter esperança, saber que amanhã os dias serão melhores na outra vida, na vida espiritual, e ele tem que ter fé em Deus, que essa justiça está sendo cumprida em benefício dele, não como um castigo. Essa é a visão progressista do espiritismo, progressista moral. Não confundimos nada com ideologia, isso aqui não é um problema ideológico nosso, é um problema da moral do homem, da natureza moral do espírito. Bem, e nesse sentido nós vimos que José superou isso, tem superado as provações, desde ser preso, colocado numa cacimba, no fundo de um poço, com a cacimba, colocado, vendido a mercadores e tornado escravo, etc., etc., preso 2 anos num cárcere. Mas vamos ver aqui o que o Espiritismo fala isso, porque José agora tem uma missão. Qual é a missão? É oferecer ao povo egito essa governança dos cereais, dos grãos, dos frutos e até dos alimentos necessários a manter o povo alimentado durante os 7 anos de penúria. Eu fico pensando que se nós não pudéssemos fazer isso no Brasil, né? A segurança alimentar, né? Seria tão bom, né? A gente tivesse circunstância de armazenar os nossos alimentos, do Estado comprar esses alimentos, de cadastrar as famílias, de organizar isso em sistemas, eu diria, de disciplinados e pequenas coletividades com responsáveis, né? Esse é tanto alimento, é tanta riqueza e é tanto de penúria, por outro lado, tanta pobreza, né? E ninguém quer saber disso, né? Querem só saber dos embates políticos, da luta pelo poder. A mídia não toca nesses lados sociais, a mídia não propõe nada, está sempre agredindo, hostilizando a tantos quantos divergem dela. Mas aqui no Egito e aqui no Espiritismo, nós temos no Livro dos Espíritos, na edição da Célvia, que é o Centro Espírita Leon Denis, a seguinte pergunta. Pergunta 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Quer dizer, agora nós estamos abordando José. Resposta. Instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições. Quer dizer, instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são as mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre sua missão, como aquele que governa e instrui também. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação,
concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Então, todos nós que nascemos, encarnamos, temos missões. Cada um tem a sua missão. E essa missão é um encadeamento de agentes sociais que é o homem, desde a atividade mais elementar, mais humilde, até a mais complexa, mas sempre numa cadeia, num sistema, né, bem estruturado, né, numa forma assim estruturada, estruturalista, né, estrutural. Então, todos são úteis. E essa missão, quando o indivíduo pratica ela, ele, ao mesmo tempo que ele age inteligentemente ou laborativamente para melhorar o meio ambiente que ele vive, ou contribuir para o progresso, a estabilidade social, ele, ao mesmo tempo, também se depura moralmente através das frustrações e dificuldades que a própria vida lhe oferece, como também um novo aprendizado. Portanto, a missão de José, coube assim a José gerir a riqueza em grãos e outros vegetais do povo egípcio. Basicamente eram grãos. Necessária alimentação e a subsistência desse povo. Que missão, hein? Tudo se forma equilibrada, com organização e disciplina. Após vencidas as provações e os infortúnios, as provações e os infortúnios, grande missão José é investido e torna-se capaz e competente para a sua execução. Então, nós estamos terminando esse bloco. Nós vimos como José subiu, como foi difícil. Escravo, vendido como um escravo de um oficial do faraó, Potifar, um escravo. Mas como ele vai vencendo, como as linhas traçadas por Deus, pelo destino, elas vão se entremeando, vão aparecendo numa espécie de confusão de um novelo de linhas, mas ao mesmo tempo tem pontas aqui, pontas ali, que vão abrindo esse novelo, distendendo os fios e dando um curso linear, progressivo de crescimento e evolução. É maravilhoso isso. Cada um de nós tem uma missão. A minha missão hoje é trazer a vocês o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento das coisas que foram lavradas por Deus nos livros sagrados, na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Essa é a minha missão, tentar qualificar vocês melhor para a vida mediante os conhecimentos. E vocês todos têm a sua missão maior, que cada um sabe o que deve fazer. Portanto, eis aí o sucesso de José dentro desse contexto que a doutrina espírita nos oferece. Que Deus nos abençoe. Amanhã estaremos juntos.